Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Meus irmãos, estamos na terceira semana da Quaresma, nesta segunda-feira, e constatamos no Evangelho, e claro, a ligação com a primeira leitura, desta falta de fé do povo de Deus. O povo que caminhava com o nosso Senhor, o povo que já havia escutado os relatos a respeito do caminho de salvação que o povo havia feito, o povo do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, os fariseus, os mestres da lei, as pessoas de fé não estavam acreditando em nosso Senhor. Jesus voltou à sua pátria e ali encontrou pessoas, infelizmente, que não estavam acreditando nele, que embora tivessem estudado a Sagrada Escritura, não conseguiam enxergar nele, Jesus, a profecia que se cumpria. Um coração fechado. Aquela piadinha, aquela brincadeira, né, que às vezes a gente faz, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque tinha fé? Claro que não, né? Porque a porta estava aberta. Minha gente, a porta está sempre aberta. Nosso Senhor está sempre aberto para acolher os seus filhos, as suas filhas. E nós entramos por essa porta? Nós vamos ao encontro de nosso Senhor? E aí Jesus citou esses 2 personagens do Antigo Testamento, que embora pagãos, embora não eram judeus, mas acreditaram em Deus, acreditaram no Senhor e por isso alcançaram a graça. É verdade que os 2 personagens aqui relutaram, né? Tanto a viúva de Sarepta quanto Naamã, nós escutamos a primeira leitura, eles relutaram, mas aderiram, mas acreditaram. Porque a viúva de Sarepta acreditou, não faltou a farinha e não faltou o óleo, não foi? Para ela fazer o pão. E é interessante isso aqui, né? Não é que não faltou o pão, não faltou a farinha e não faltou o óleo, porque era preciso ainda, trabalhar para fazer o pão. É assim, minha gente, a nossa fé.
É assim a nossa caminhada. Nosso Senhor nos dá todos os instrumentos necessários para que o milagre possa acontecer, para que a graça possa acontecer. Foi o que aconteceu também com Naamã. Naamã, com seus títulos, era guerreiro, era um valente guerreiro, diz a Escritura, não era só guerreiro, era um valente guerreiro, era uma pessoa de confiança do rei, mas tinha uma lepra. Meus irmãos, quantas vezes a gente está aí na caminhada, nós temos dons, mas temos também as nossas fraquezas, temos um ponto fraco. Naamã tinha ainda lepra. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a nossa fraqueza que precisa também ser apresentada a nosso Senhor? Naamã ouviu dizer desse profeta de Israel, quis ir até lá, levou até cartas de recomendação, levou dinheiro, nós escutamos aqui, levou muita coisa, 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, imaginando que com tudo isso ele iria comprar a sua cura. Mas a cura em Deus não se compra. A fé em Deus não se compra. Nós aderimos a Deus. Nós cremos em Deus livremente. Não dá para comprar a fé. Dá para viver a fé. E nós somos chamados a viver a fé, não a comprar a fé. E Naamã, depois ali, daquele momento de frustração, porque ele se apresentou ao profeta, mas o profeta nem o recebeu, estava saindo dali irritado, mas ainda bem que Naamã estava cercado de pessoas com discernimento, e disse a ele, nós escutamos, olha, mas ele te pediu algo tão fácil, se ele não te pedisse algo difícil, você não ia fazer, Naamã? Ah, é verdade. E ele foi fazer então aquilo que era fácil, mas com perseverança, Porque não poderia ter sido só um banho, minha gente? Só um banho? Sim, mas 7 vezes. Como não faltou o óleo e a farinha para produzir o pão, era necessário perseverança da parte de Naamã para receber a graça de Deus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá bom? 7 vezes, Naamã, que é o número de perfeição na Sagrada Escritura. Tá vendo, gente? O milagre acontece também com a nossa colaboração. A graça de Deus vem, mas Ele conta com a nossa participação. E mesmo assim, ainda é por misericórdia que nós recebemos. Não porque nós merecemos. Mas Deus quer ver os nossos passos. Deus quer ver os seus passos, viu? Caminha. Deus está te dando óleo. Deus está te dando a vida de oração, te proporciona nesse tempo a vida de oração, a penitência, a caridade. Os meios nós temos para alcançar as graças de Deus. Então, gente, vamos trabalhar. Vamos nos abrir a esse Deus, porque eles se abriram a Deus, a viúva de Sarepta e também Naamã, eles alcançaram as graças de nosso Senhor. O que a palavra de Deus tem provocado em nós, meus irmãos? O que a fé de Naamã, o que a fé da viúva de Sarepta provoca em nós? E Jesus quis cutucar e cutucou ali os mestres da lei, os fariseus, as pessoas que estavam na sinagoga. Meus irmãos, nós costumamos frequentar a igreja, não é? A gente escuta sempre a palavra de Deus, nós escutamos sempre o Evangelho. O que tem mudado em nós? Quando Jesus pronunciou essas palavras, que os pagãos haviam acreditado em Deus e por isso alcançaram a cura, o que causou na vida daqueles que estavam na caminhada ali na sinagoga? Provocou alegria? Nossa, parabéns, Jesus, é isso mesmo.
provocou uma fúria. O que a palavra provoca em nós? O que a palavra de Deus tem provocado em você? Fúria? Ou não tem provocado nada? Escuto o Evangelho, venho para a missa rezar, cumpro com a minha obrigação de participar todos os dias, só para dizer que participou todos os dias da missa? Só para dizer que é um fiel, mas está lá na igreja se comportando como o filho mais velho do Pai das Misericórdias? Todo o tempo estou aqui com o Senhor e o Senhor não me deu. Como nós estamos encarando, meus irmãos, a palavra de Deus? Os homens de Deus que estavam na sinagoga estavam rejeitando a palavra e estavam rejeitando a palavra, o verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemo-nos tocar pela palavra de Deus. Deixemo-nos provocar pela palavra de Deus. Nós já estamos na 3ª semana da Quaresma. O que tem mudado em nosso coração? O que tem mudado na nossa vida? Nada. Então tá feio o negócio, viu? Tá mal mesmo. Porque a palavra de Deus precisa provocar em nós conversão. Precisa provocar em nós vida nova. Não sejamos insensíveis, meus irmãos, como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, como aqueles homens que entendiam da palavra, mas que não haviam ainda acolhido a palavra de Deus. O que Jesus provoca em nós, nesta liturgia? O que Jesus provoca em você? O que essa Quaresma tem provocado em você? Será que crescemos na vida de oração? Será que crescemos na comunhão com Deus? Será que crescemos na partilha dos bens, dos dons? Será que estamos mais desapegados às coisas deste mundo? Se isso está acontecendo, é sinal de que nós estamos bem na nossa Quaresma. Se não aconteceu nada ainda, é um mau sinal. É um sinal negativo. Nos abramos a Ele. Não façamos como os fariseus, como os mestres da lei, que se fecharam, mas façamos como os pagãos, que se abriram a nosso Senhor e receberam as suas graças. Nos abramos ao Senhor, porque a principal graça que Ele quer nos dar não é a cura disso, daquilo, um emprego, um carro, um bem material, prosperidade. O que nosso Senhor quer nos dar é a salvação. Mas para isso, precisamos abrir o nosso coração a Ele. Façamos isso nesta liturgia, neste dia, e aproveitemos que ainda dá tempo de nos convertermos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Sim, provoca em nós, Senhor, com esta palavra, provoca em nós conversão, vida nova, provoca em nós, Senhor, desapego, provoca a nossa fé, Senhor, provoca-nos, Senhor, nesta Eucaristia, a sermos realmente homens e mulheres que buscam a santidade, que buscam o Senhor. Provoca em nós, Senhor, desapego, provoca em nós, Senhor, fraternidade, provoca em nós, Senhor, perdão, provoca-nos, Senhor, através da Tua palavra. Sim, Senhor, que nós sejamos homens novos. Glória a Ti, Senhor, por esta palavra e obrigado, Senhor. Nós queremos acolhê-lo no nosso coração, na nossa vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.